Somente fãs de entretenimento adulto. O que uma mulher fez depois. Este vídeo é traduzido do inglês. Como todos os softwares de tradução têm apenas 80% de precisão, há erros. Desculpe qualquer erro. Estou na Thorncreek Road em Park Forest, Illinois. A cidade de Park Forest é uma cidade americana totalmente negra. As pessoas neste bairro gostam de viver perto da floresta ou na floresta, longe de todos os outros. Além disso, essas casas foram construídas nos anos 70, 80 e 90. Além disso, quando muitas dessas casas foram construídas, quando eram novas, eram casas feitas sob medida. Essas casas podem não parecer muito, mas algumas delas têm piscinas cobertas, são parcialmente construídas no subsolo e muito mais. Assim, uma vez que eles se mudam, eles nunca saem, e é por isso que essas casas raramente são colocadas à venda. É por isso que não posso fornecer quanto custam essas casas. OnlyFans é um serviço de assinatura de conteúdo da internet onde homens e mulheres, mas principalmente mulheres, ganham dinheiro com pessoas ou fãs assinando seu conteúdo. A maioria das mulheres mostra fotos nuas e vídeos nuas de si mesmas, e algumas fazem a transição para filmes adultos. Existem centenas desses tipos de sites em todo o mundo, localizados em muitos países, e muitos permanecem por alguns anos e depois desaparecem. Assim, todos os anos surgem novos e os antigos desaparecem. Criadores de conteúdo, ou mulheres, não precisam mostrar fotos nuas de si mesmos. No entanto, mostrar fotos nuas é como a maioria das mulheres ganha dinheiro. Alguns disseram que, uma vez que essas fotos de nudez estão na internet, essas fotos estarão lá para sempre. Por causa disso, a garota arruinou sua vida. Dizem que no futuro as pessoas sempre poderão descobrir essas fotos e saber o que a garota fez em seu passado. Eles também dizem que nenhum homem jamais vai querer se casar com eles por causa disso. Tenho 58 anos, então sei que isso não é verdade, não é correto. Esses tipos de sites anunciam que uma mulher pode ganhar de 10 mil a 20 mil dólares americanos por semana ou por mês, mas muito poucos o fazem. Quando uma mulher aparece pela primeira vez em sites como este, a princípio, eles começam a ganhar dinheiro, e parece que ela vai ganhar muito dinheiro. No entanto, depois de algumas semanas a 2 meses, o dinheiro começa a secar e os fãs vão para outro lugar. Então, para manter os fãs interessados, as mulheres vão começar a mostrar mais e mais até que algumas comecem a mostrar atos adultos. Antigamente, nas décadas de 80, 90 e início de 2000, empresas como essa colocavam anúncios no jornal de uma pequena cidade, com as mesmas promessas de ganhar de 10 mil a 20 mil dólares americanos por semana ou por mês. Muitas garotas voavam para a Flórida ou Califórnia para fazer filmes adultos. Centenas de meninas a cada ano. Assim, a cada mês, mais meninas entravam e saíam. No entanto, não se encontra nenhuma dessas fotos na internet hoje. Como eu disse anteriormente, existem centenas desses tipos de sites em todo o mundo, localizados em muitos países, e muitos permanecem por alguns anos e depois desaparecem. Assim, todos os anos surgem novos e os antigos desaparecem. Isso significa que existem centenas de milhares de mulheres que trabalham para esses tipos de sites, mostrando seus corpos por dinheiro. Todos os meses, centenas de milhares de mulheres começam e centenas de milhares de mulheres saem. Portanto, a menos que você seja famosa ou tenha seios grandes, depois de 5 anos, será difícil encontrar uma foto sua na internet. Você será apenas mais um rostinho bonito em um mar de milhões de mulheres de todo o mundo. Assim, depois de alguns anos, você é praticamente esquecido. Exceto as famosas. É por isso que não se encontra na internet nenhuma foto da maioria das garotas que fizeram esse tipo de trabalho nos anos 80, 90 e início dos 2000. Sim, existem algumas mulheres que estavam trabalhando, e as pessoas descobriram seu passado. No entanto, esta não é a norma. Por exemplo, a foto da capa deste vídeo é uma mulher que eu conhecia que fez 14 filmes para adultos. No entanto, quando a conheci, não fazia ideia de que ela já esteve na indústria do entretenimento adulto. Porque eu saberia.
A indústria do entretenimento adulto e as pessoas dessa indústria não são algo que as pessoas ou empresas acompanham. Não como eles mantêm o controle dos executivos do Google, IBM ou das 500 corporações da maior fortuna. Além disso, a maioria dos empregadores não realizará pesquisas tão profundas em seu passado. Como eu disse anteriormente, há milhares de mulheres que entram e saem da indústria do entretenimento adulto todos os meses. Muitos deixam este mundo, vão para a faculdade, fazem pós-graduação, conseguem empregos e ninguém nunca descobre sobre seu passado. Então, para todas as mulheres que fizeram parte da indústria de entretenimento adulto ou parte de somente fãs, vão para a faculdade, obtenham um diploma, depois façam a pós-graduação e, quando você se formar, ninguém terá a menor ideia de que você fazia parte de OnlyFans ou da indústria de entretenimento adulto. A menos que você tenha sido preso ou tenha ido para a prisão, nenhum empregador jamais descobrirá seu passado a menos que você conte a alguém. Agora deixe-me contar a história sobre Stacy e eu, porque essa história pode ajudar. Quando conheci Stacy, não sabia que ela era uma ex-atriz de filmes adultos. Durante nosso segundo encontro, Stacy me contou sobre seu passado. Ela me disse que tinha feito 14 filmes adultos e não queria ter filhos. Seu primeiro encontro não correu bem, então não havia razão para Stacy trazer isso à tona, porque provavelmente nunca mais nós veríamos. Stacy e eu nos tornamos bons amigos. Stacy e eu nunca dormimos juntos. Nós nem nos beijamos. No nosso primeiro encontro, tomamos café e conversamos. No nosso segundo encontro, comemos o McDonald's e dirigimos e conversamos. O McDonald's foi ideia dela. Algumas mulheres me perguntaram se eu teria me casado com Stacy. A resposta é sim. Agora, antes de dar minha resposta, me perguntei por que não tinha problemas com o passado de Stacy, mas tinha problemas com o passado de outras garotas. Por que eu diria sim para Stacy e não para outras garotas? Quanto mais eu conhecia a Stacy, mais ela demonstrava a pessoa que é hoje. Quanto mais eu conhecia as outras meninas, mais elas demonstravam a pessoa que são hoje. Stacy me deu a consideração de aceitar ou rejeitar seu passado. Ela nunca tentou esconder nada de mim. Ela nunca jogou nenhum jogo. Ela não se apresentou de um jeito e acabou sendo de outro. Além disso, ao me contar sobre seu passado durante os primeiros encontros, e se eu aceitasse seu passado, ela não precisava se preocupar que eu descobrisse um dia no futuro e me sentisse magoada e com raiva. Ela podia confiar que eu não iria embora um dia por causa disso. Ela podia confiar que não teríamos problemas ou brigas no futuro por causa disso. Isso ajuda a criar o compromisso emocional, psicológico e mental que é necessário para cada relacionamento. Isso cria confiança. Eu conheci muitas mulheres ao longo das décadas que tiveram relações sexuais com 15 a 20 caras em um ano e tentaram esconder isso. Os caras não são burros. Nós vamos eventualmente descobrir isso. Pelo menos com Stacy, eu sabia o que estava recebendo. Além disso, quando comparei o passado de Stacy com as garotas que passaram por 15 a 20 homens em um ano, a única diferença é que Stacy fez isso na câmera e as outras garotas sempre tentaram esconder seu passado. Tenho amigos homens que namoraram esse tipo de garota, do tipo que tinha muitas parceiras, e os homens sempre se perguntam o que mais a garota está escondendo. Com que outras surpresas terei que lidar no futuro? O ditado que diz que você não pode transformar uma mulher promíscua em dona de casa é verdade. No entanto, o problema não é a parte promíscua. A parte promíscua é apenas uma manifestação de uma pessoa delirante, imatura ou cheia de si. Stacy era atenciosa, carinhosa, compreensiva e gentil. As outras garotas não eram muito atenciosas, fingiam se importar, não eram compreensivas e só eram gentis quando havia algo para elas. Assim, eles eram delirantes, imaturos ou cheios de si. Stacy não era delirante, nem imatura, nem cheia de si. Assim, quando me sentei e comparei Stacy com essas outras garotas, Stacy saiu por cima. Stacy entendeu que algumas pessoas podem não querer ser vistas com ela em público por causa de seu passado. Assim, Stacy entendeu que o passado de uma pessoa importa e é importante. Outra garota com quem namorei, chamada Sui, também tinha muitos parceiros sexuais. No começo, fiquei chocado com isso, mas depois não tive problemas com isso. Outras mulheres que tiveram muitos parceiros sexuais, eu tive muitos problemas com isso.
Levei 30 anos para descobrir por que tenho problemas com algumas mulheres que têm muitos parceiros sexuais e não tenho problemas com outras mulheres que têm muitos parceiros sexuais. Garotas como Sui aprenderam que o truque é contar ao cara antes que haja qualquer ligação emocional. Stacy fez a mesma coisa. Se você esperar até depois de ela descobrir, haverá mágoa, raiva e desconfiança. Sim, o homem pode ir embora, ou você pode sentir que está sendo julgado. Todos nós julgamos uns aos outros. Você julgou muitos homens com os quais decidiu depois que não queria ficar. 2. É melhor que ela vá embora agora, antes que vocês dois se envolvem emocionalmente e psicologicamente, e tenham que lidar com a mágoa e a raiva que resultarão se ela descobrir isso mais tarde. As pessoas não são estúpidas. A gente sempre dá um jeito, e por causa disso, na maioria das vezes o homem vai embora. Agora a pergunta é, e se o homem ficar e não sair? O que acontece neste tipo de relacionamento? O tipo de relacionamento em que a mulher teve muito mais parceiros sexuais do que o homem. Quando uma mulher que teve mais parceiros sexuais em relação ao homem, na maioria das vezes, a mulher terminará o relacionamento. A razão pela qual ela terminou o relacionamento é porque ela tem medo de que o homem queira ter tantos parceiros quanto ela. A única maneira de o homem conseguir isso é trapaceando. Assim, a razão pela qual ela terminou o relacionamento é porque ela tem medo de que ela atraia. Tenho 58 anos, conheço casamentos em que a mulher teve mais parceiros do que o homem. Por mais que o homem assegure à mulher que não vai trair, mesmo depois de 10 anos de casado, a mulher ainda tem medo de que o homem traia. Para a mulher, é difícil lidar com esse tipo de medo e paranoia por 10 anos, e para o homem, é difícil para ele lidar com o medo e a paranoia dela por 10 anos. Assim, com exceção de um casamento, todos eles são divorciados. Mesmo com Stacy, seu passado era difícil de lidar. Stacy tinha sido casada e teve namorados anteriores, então ela queria um homem que ela sabia que não trairia. Depois que Stacy e eu nos tornamos amigas, ela disse que não se importaria de ter um filho. Assim, Stacy estava me examinando. Então, para todas as mulheres que tiveram muitos parceiros sexuais, mesmo que você encontre um homem que possa lidar com seu passado, você pode lidar com seu passado. A maioria dos mocinhos ou caras legais não terá tantos parceiros sexuais quanto você. Para a maioria dos homens em todo o mundo, o número de parceiros sexuais que a maioria dos homens terá será entre 3 e 20. A maioria dos homens na faculdade ou universidade, a menos que tenham uma namorada fixa, não fazem sexo toda semana ou todo mês. Se você não acredita em mim, pergunte a seus amigos do sexo masculino com quantas mulheres diferentes eles acham que a maioria dos homens já fez sexo. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir, inscreva-se, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Para todos os meus espectadores estrangeiros, a maioria dos softwares de tradução não é 100% precisa. Então, desculpe qualquer erro. Para uma cópia gratuita da minha música, vá para o meu site. Lembre-se, minha música é apenas música de fundo. No momento, minha música é gratuita, mas se eu tiver que começar a pagar por serviços extras, talvez precise definir um preço para um download. Se você quer saber como criar sua própria música, então vá ao meu outro canal do YouTube e procure a palavra GarageBand. Criar sua própria música é fácil. Eu fiz isso e não consigo tocar um instrumento musical. Se você quiser saber como traduzir um vídeo para outros idiomas, acesse meu outro canal do YouTube e procure a palavra traduzir. Os links estão na descrição abaixo.